Fala meu aluno, fala minha aluna, seja bem-vindo ao nosso curso gratuito para o ENAM aqui da Verbo. Nesse curso você vai conhecer um pouco mais da nossa metodologia com professores que aprovam há mais de 20 anos. Uma metodologia própria que aprova em vários concursos nas carreiras jurídicas. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho e estar aqui conosco. Agora presta atenção, se você quer garantir essa preparação e com certeza dar um passo a mais rumo à magistratura, clica aqui embaixo e conheça condições especiais para você que sim quer se tornar um magistrado. De novo, com esse curso gratuito, você vai ter uma amostra fantástica do que vai ter em nossos cursos. Com essa amostra gratuita, você vai sim conhecer a metodologia que vai te levar à aprovação. Eu te espero nos cursos e com certeza você não vai se arrepender de estar conosco. Meu aluno, um forte abraço e até mais. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Fabiano Veiga, professor integrante do curso Verbo. É um imenso prazer fazer parte dessa equipe e nesse nosso curso para Exame Nacional da Magistratura, uma novidade que surgiu em 2023, após a posse do ministro Luiz Roberto Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse movimento do ministro Luiz Roberto Barroso, que culminou com a elaboração do ENAM, do chamado Enem da magistratura, é um movimento que, na minha visão, coincide com dois campos de atuação do ministro. Um campo de valorização da magistratura, em que se busca resgatar o papel da magistratura e também restabelecer a magistratura como topo das carreiras jurídicas no nosso país, e, por outro lado, busca também estabelecer aqui um maior grau de dificuldade, um maior critério na admissão, na habilitação dos candidatos ao cargo da magistratura. Uma vez passado o edital, é momento de simplesmente enfrentarmos esse exame, enfrentarmos essas questões, deixarmos de lado aqui eventuais inquietações, eventuais chateações diante da necessidade de se fazer uma nova prova e sermos bastante práticos, ou seja, enfrentarmos de frente essa questão. Dito isto, nesse bloco, irei tratar aqui das principais apostas para o concurso para o ENAM, o Exame Nacional da Magistratura, na disciplina de formação humanística. E foi exatamente um ponto bastante ressaltado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que se objetiva com o ENAM é estabelecer uma maior compreensão por parte dos candidatos da magistratura no estudo da formação humanística, ou seja, tentar estabelecer aqui um caráter diferenciado e humanístico dos magistrados, dos candidatos ao cargo da magistratura. A formação humanística, de acordo com o edital do ENAM, ela pode ser examinada aqui essencialmente em 9 pontos: sociologia do direito, psicologia judiciária, ética e estatuto jurídico da magistratura nacional, filosofia do direito, noções gerais de filosofia do direito, teoria geral do direito, relações entre direito estrangeiro e ordem jurídica interna, a temática do direito digital, a cognição do juiz e a tomada de decisão, o estudo, portanto, da teoria da decisão judicial, o direito da antidiscriminação. Eu aposto nessa prova uma maior ênfase quanto ao item 3, aos itens 3, 5 e 7. Por se tratar aqui de um momento, digamos, mais intenso, mais intensivo, eu irei abordar essencialmente o ponto 3, ideia de ética e estatuto jurídico da magistratura nacional. Tenho certeza absoluta que esse é um dos temas mais importantes dessa disciplina, o que certamente irá se retratar nas questões do exame nacional. É importante, nesse ponto, ao tratarmos do Estatuto da Magistratura Nacional, enfatizarmos a organização do Poder Judiciário no sistema jurídico nacional. A partir do artigo 92 da Constituição,
é possível estabelecer a seguinte organização, que está aqui de alguma forma sistematizada no presente slide. O Supremo Tribunal Federal, enquanto órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Abaixo do STF, os tribunais superiores. Um pouco mais abaixo, os tribunais de justiça, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais eleitorais. E no primeiro grau, essencialmente, os juízes, juiz de direito, juiz federal, juiz de trabalho, as juntas eleitorais, auditoria militar. E a partir dessa análise aqui, é possível verificar, no que diz respeito ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, que ele se encontra também submetido ao Supremo Tribunal Federal, tendo, por outro lado, do ponto de vista hierárquico, quanto à sua missão constitucional, um status hierárquico diferenciado em face dos demais juízes e tribunais do país. O CNJ, vamos perceber isso mais adiante, os atos do CNJ são objeto de impugnação perante o Supremo Tribunal Federal. E nós temos, submetidos ao poder correicional do CNJ e ao poder fiscalizatório do CNJ, todos os juízos e tribunais, com a exceção do Supremo Tribunal Federal. Falar de Estatuto da Magistratura é falar de um conjunto de normas que visa exatamente estabelecer uma disciplina quanto à magistratura nacional. Esse conjunto de normas, composto pela Constituição, pela LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, o Código de Ética da Magistratura Nacional, adiante examinados, o estudo das resoluções do CNJ, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho da Justiça do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, entre outros órgãos de controle. Quanto ao Estatuto da Magistratura, é muito importante o que está previsto no artigo 93 da Constituição, que estabelece a competência privativa do Supremo Tribunal Federal para a iniciativa do projeto de lei complementar que permite a edição de um novo Estatuto da Magistratura. Do ponto de vista legislativo, normativo, legal, o Estatuto da Magistratura é ainda a Lei Complementar 35 de 1979. E para que houvesse uma atualização desse Estatuto da Magistratura, desse novo Estatuto da Magistratura, o legislador constituinte originário previu que isto só apenas é possível mediante a edição de uma nova lei complementar, cuja iniciativa é privativa do Supremo Tribunal Federal. E nesse sentido, perceba, nós temos então uma lei complementar 35 de 79 e posteriormente nós tivemos a edição da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Essa norma, a Lei Complementar 35 de 79, ela passou pelo processo da análise da recepção, ou seja, em que medida as normas constantes da LOMAN estão compatíveis ou não com o texto constitucional. E a conclusão aqui do STF é que boa parte das matérias enunciadas na Lei Complementar 35 de 79 estão sim, do ponto de vista material, compatíveis com a Constituição. Então, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento de que a LOMAN foi parcialmente recepcionada. Em uma decisão, por exemplo, em sede de ADI, o STF decidiu o seguinte: até o advento da lei complementar, prevista no artigo 93 caput da Constituição de 88, o Estatuto da Magistratura será disciplinado pelo texto da Lei Complementar 35 de 79, que foi recebida pela Constituição. Ou seja, houve a recepção do texto constitucional
quanto boa parte da disciplina da Lei Complementar 35 de 79. Diante desse entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal tem compreendido que o limite de atuação das normas estaduais na disciplina das questões relacionadas à magistratura se referem a limites bastante restritos. E desse modo, sobram poucas matérias que podem ser tratadas acerca da magistratura pelas leis estaduais, tendo em vista o caráter nacional da magistratura, tendo em vista a competência constitucional reservada ao Supremo Tribunal Federal para propor um projeto de lei complementar, perceba, a lei aqui será complementar, e que regulamentará o novo Estatuto da Magistratura. Por exemplo, em uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo compreendeu que não é possível uma norma estadual tratar da elegibilidade para os órgãos diretivos dos tribunais, estabelecendo critérios para que um membro do tribunal possa concorrer a um órgão diretivo, a um cargo no âmbito do tribunal, pois é uma questão, perceba mais uma vez, que está afeta a uma lei complementar cuja competência para dar início ao processo legislativo é exclusivamente, privativamente, do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, um outro julgamento, em verdade, na própria AD 5310, se discutiu critérios para que possam os membros do tribunal concorrerem a mandatos junto à mesa diretora. E, nesse sentido, a conclusão do STF é de que houve inobservância do artigo 93 caput da Constituição da República, segundo o qual está reservada a lei complementar, de iniciativa do Supremo, a regulamentação afeta a elegibilidade para órgãos diretivos dos tribunais, ou seja, a conclusão aqui de que não era possível a norma estadual estabelecer critérios para a reeleição de membros do tribunal, estabelecendo aqui essa possibilidade, desde que fossem observados 2 mandatos de intervalo para efeito de nova recondução, nova submissão ao processo legislativo do próprio tribunal. A forma de provimento dos magistrados, a forma principal, digamos assim, é mediante concurso público. Concurso público cuja regulamentação se encontra desde 2009 em uma resolução do CNJ, trata-se da resolução 75 de 2009 do CNJ, que estabelece critérios para ingresso na magistratura. Perceba que ingresso mediante concurso permite um provimento originário no cargo público. Esse concurso público é um concurso público de provas e títulos, exigindo-se do bacharel em Direito a comprovação de 3 anos de atividade jurídica, requisito inserido na Constituição a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, a que promoveu a chamada reforma do Poder Judiciário. A comprovação desses 3 anos deve se dar na inscrição definitiva, ou seja, durante o concurso, no transcorrer do concurso, e não na inscrição preliminar. É durante o concurso que é exigida a comprovação do preenchimento desses 3 anos de atividade jurídica. E, atualmente, após 2003, houve, então, uma nova regulamentação quanto à temática, exigindo o atual Exame Nacional da Magistratura. Esse Exame Nacional, perceba, ele não faz parte do concurso público em si. A aprovação no ENAM é requisito para que o candidato possa se habilitar para se inscrever a um novo concurso, ao concurso em si. Perceba, então, que o ENAM não compõe o concurso público, mas
ele é requisito para habilitação para inscrição em um concurso público da magistratura. O concurso público vai observar, evidentemente, na nomeação, a ordem de classificação, observadas as reservas de vagas. Há também a previsão de participação do juiz recém-possado em cursos oficiais como etapa obrigatória do processo de vitaliciamento, sendo que o cargo inicial é de juiz substituto. Esse juiz substituto, que pode ser fixo, designado para a unidade ou móvel, pertencendo à chamada reserva técnica. Esse juiz substituto, posteriormente, pode ser promovido para a condição, alçada à condição de juiz titular, e possível também que haja posteriormente uma promoção para desembargador do TJ, desembargador do TRF, desembargador de um TRT. Além dessa forma de provimento, há também a possibilidade de que haja assunção do cargo mediante nomeação. Essa nomeação pode decorrer, por exemplo, do cumprimento do chamado quinto constitucional, uma forma aqui de provimento originário. Aqui, membros da advocacia e do Ministério Público, por exemplo, podem compor os tribunais locais, um quinto correspondendo, portanto, a um décimo para a advocacia, já que é um quinto das vagas, em partes iguais, um décimo para a advocacia e um décimo também para os membros do Ministério Público, conforme o ramo aqui do Poder Judiciário. É também possível que haja a assunção do cargo mediante provimento derivado, ou seja, promoção. Esse provimento derivado vai se dar exatamente para aqueles magistrados de carreira, ou seja, aqueles que ingressaram originariamente no serviço público mediante concurso público. É a hipótese aqui de provimento derivado em face da promoção. Fazendo uma questão aqui que trata sobre essa temática do Estatuto da Magistratura Nacional, uma questão cobrada para o cargo de titular de serviços notariais e registrais em 2021, e que tem o seguinte enunciado: com o alegado objetivo de assegurar o pleno exercício da atividade jurisdicional e evitar que o exercício do magistério pudesse vir a comprometer a sua eficiência, o Tribunal de Justiça do Estado Alfa editou resolução estabelecendo os balizamentos a serem observados. Então, perceba, uma resolução editada por um Tribunal de Justiça, criando aqui restrições ao exercício do magistério. À luz da sistemática constitucional vigente, comando dessa natureza é formalmente, perceba, do ponto de vista formal, pode um ato normativo, uma resolução, estabelecer restrições ao exercício do ensino pelo magistrado? O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não, porque essa é uma questão que, do ponto de vista formal, deve ser objeto de uma lei complementar a ser editada a partir da iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal. Logo, essa iniciativa é formalmente inconstitucional. E é inconstitucional porque, em verdade, a matéria é de alçada da lei complementar, editada pela União, a partir de projeto de iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal. A alternativa, portanto, é marcada a letra E. Dando sequência a esse estudo de formação humanística, destaco que o regime jurídico da magistratura, composto por normas constitucionais, pelo Estatuto da Magistratura, por atos normativos infralegais, ele busca aqui o estabelecimento, portanto, de direitos e deveres aos membros da magistratura.
E o objetivo, ao estabelecer esses direitos e deveres, é dar cumprimento ao previsto no artigo 2º da Constituição, é permitir efetivamente a independência do Poder Judiciário. Logo, e isso é bastante relevante, as garantias reconhecidas, as prerrogativas reconhecidas ao membro da magistratura e à própria magistratura são destinadas ao cargo, são em razão do cargo e não da pessoa do juiz. Não é uma proteção pessoal, mas uma proteção em face da condição de ocupante daquele cargo. Esse pressuposto é importante a fim de se aferir eventual desvio de finalidade no exercício das prerrogativas constitucionais da magistratura. E essas garantias, tais prerrogativas, podem ser essencialmente dois tipos: institucionais ou funcionais ou de órgãos. Sistematizando as institucionais, elas estão previstas aqui essencialmente nos artigos 96 e 99 da Constituição, e elas se referem essencialmente à organização, à autonomia administrativa e na autonomia financeira. Por exemplo, no que toca à autonomia orgânico-administrativa, cada tribunal tem a competência para realizar seu concurso público, cada tribunal tem a competência para conceder férias, afastamentos, licenças aos juízes e aos servidores ao tribunal vinculados. Cada tribunal edita o seu próprio regimento interno, exercendo aqui atipicamente uma função legislativa. O regimento interno do tribunal deve ser editado, evidentemente, em consonância com as normas legais. A par da autonomia orgânico-administrativa, também merece destaque a autonomia financeira no seguinte aspecto: o Poder Judiciário vai elaborar sua proposta orçamentária e essa elaboração deve ser feita em conjunto com os demais poderes. Logo, nos limites tributários, fiscais, estabelecidos inclusive em concordância com os demais poderes, o Poder Judiciário possui autonomia financeira. Essa autonomia financeira, evidentemente, não permite que se faça qualquer gasto ou que haja aqui em qualquer tipo de fixação de valores exorbitantes, mas permite que o Poder Judiciário fixe inicialmente o que entende como devido para financiamento da atividade judiciária. Logo, garantia institucional se refere à autonomia orgânico-administrativa, se refere à autonomia financeira e administrativa. As garantias também podem ser funcionais ou de órgãos. E essas garantias se subdividem em garantias de independência e garantias de imparcialidade. Essas garantias de imparcialidade, em verdade, são vedações. De alguma forma, são restrições que são estabelecidas aos membros da magistratura. No que diz respeito às garantias de independência, das garantias de imparcialidade. Em verdade, as garantias de imparcialidade são vedações e de independência são prerrogativas. As garantias de independência se referem aqui à vitaliciedade. O magistrado vitalício, após 2 anos, apenas pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Ao contrário do servidor em geral, o magistrado não é apenas estável, ele é vitalício. A garantia da inamovibilidade, ou seja, o magistrado ele não pode ser removido, a princípio, salvo se houver interesse público e ainda assim mediante votação do tribunal ou do CNJ. Os subsídios, a remuneração dos magistrados, essa remuneração é irredutível
Essa irredutibilidade, entretanto, é meramente nominal e não real, logo que não é possível reduzir o valor nominal, não há proteção, portanto, em face de inflações, e há também a garantia da imparcialidade do magistrado, que aqui não deixa de ser também, de certa forma, uma restrição ao exercício da magistratura, no sentido de não ser exatamente uma prerrogativa, mas uma consequência da própria noção de independência da magistratura. As garantias de imparcialidade em si, elas estão previstas também no artigo 95 da Constituição e faz referência aqui, entre outras garantias, às seguintes: em verdade, restrições. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Também não é possível receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Igualmente, é vedado dedicar-se à atividade político-partidária. Igualmente, é vedado receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Também há a quarentena, que consiste em uma restrição ao exercício da advocacia. Também é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 anos, perceba, 3 anos, do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Não é possível, então, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Fazendo agora uma questão de concurso público que dialoga com a presente temática. Questão cobrada no TRF da Terceira Região em 2022. Com o seguinte texto: conforme o Estatuto conforme o Estatuto Constitucional da Magistratura, o juiz, letra A, necessita residir na respectiva comarca de sua atividade jurisdicional. Cuidado, pessoal. A Constituição, embora aqui exista múltiplas interpretações acerca do texto constitucional, a Constituição atualmente prevê que o juiz titular residirá na respectiva comarca. É verdade que há compreensão por parte das corregedorias que não apenas o juiz titular, mas igualmente o juiz substituto com designação fixa deve residir na respectiva comarca. Mas a letra da Constituição é no sentido de que o juiz titular deve residir na respectiva comarca de sua atividade jurisdicional. Logo, a letra A, por não fazer essa referência específica, ela está equivocada. Letra B. O juiz está protegido pela garantia da inamovibilidade, sendo vedada qualquer forma de permuta entre os magistrados. Alternativa, pessoal, completamente equivocada. A ideia da prerrogativa da inamovibilidade é uma proteção, é uma garantia do magistrado. Isto não quer dizer que ele não possa pedir uma permuta ou remoção. Quer dizer que ele não pode ser promovido ou ele não pode ser removido de ofício. A princípio, vamos ver que há exceções. Mas é sim possível a remoção a pedido, é sim possível a permuta, a remoção por permuta entre os magistrados, observados os atos normativos correspondentes. C. O magistrado goza da irredutibilidade do subsídio garantida apenas após 2 anos de exercício do cargo. A alternativa está equivocada, pessoal. A prerrogativa da irredutibilidade se aplica desde a posse. Não há que se vincular aqui o cumprimento do estágio probatório, ou seja, o período de vitaliciamento, ao alcance da irredutibilidade da remuneração do magistrado.
Essa garantia não depende, portanto, do tempo de exercício do cargo. Logo, letra C está equivocada. Letra D. Poderá ser removido ou colocado em disponibilidade por interesse público, em virtude de decisão adotada pelo voto da maioria absoluta do Conselho Nacional de Justiça. É a alternativa correta e que se encontra aqui em consonância com o artigo 93 da Constituição, artigo que prevê, no seu caput, a iniciativa privativa do Supremo quanto ao projeto de lei que irá dar origem à nova LOMAN, ou seja, ao novo Estatuto da Magistratura, e, entre outros princípios, essa LOMAN deve observar o seguinte: o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por motivo de interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Perceba, então, que tanto a remoção quanto a disponibilidade do magistrado, ela se dá aqui em caráter disciplinar por motivo de interesse público e pode ser por voto da maioria absoluta. Perceba, não é possível mediante maioria simples. É essencial que haja maioria absoluta. Essa maioria absoluta, ou do CNJ, ou do correspondente tribunal. É possível, então, que seja ato do CNJ ou ato do tribunal. Assegurada sempre ampla defesa. Essa ampla defesa aqui, porque se compreende que tanto a remoção quanto a disponibilidade são aplicadas aqui como espécies, como hipótese de punição ao magistrado faltoso. Analisando aqui agora alguns aspectos relacionados à ética, a ética da magistratura nacional, um ponto que possivelmente também será objeto de cobrança na sua prova. Aqui algumas questões ainda iniciais, que fala a distinção entre ética e moral, a ética enquanto um padrão de comportamento universal, a moral enquanto um padrão de comportamento de um grupo ou de um indivíduo. E é essencial atualmente que se preze pela ética, pela moral no exercício da magistratura. Por isso se diz que o juiz na contemporaneidade, na atualidade, deve atender aos seguintes requisitos. Entre outros, os seguintes requisitos são exigidos do juiz na contemporaneidade. Deve ser um juiz vocacionado a possibilitar a concretude dos direitos, um juiz que atue não apenas no campo estritamente formal, mas também substancial, exigindo-se aqui, portanto, uma postura ativa do juiz na concretização dos poderes dos direitos fundamentais. Então, em tempos de judicialização da política, ativismo judicial, força normativa dos princípios, neoconstitucionalismo e, sobretudo, diante do reconhecimento do ser humano como eixo axiológico do Estado democrático de direito, exige-se uma postura ativa dos juízes. Ativa no sentido de sempre buscar, guardada a devida imparcialidade, a efetivação dos direitos. Deve ser um juiz que tenha a possibilidade de se colocar no lugar do outro, que haja, portanto, com alteridade. Deve ser um juiz que supere o mero conformismo, o imobilismo. Um juiz que não seja um juiz burocrata, mas que busque aqui dar o melhor de si no cumprimento do seu dever funcional e constitucional. Deve ser um juiz ciente dos conflitos de massa, classes e corporações, e aqui dialogando, inclusive, com o poder do juiz na efetivação dos direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, conflitos de massa, sociedade de massa. Deve ser um juiz que promova a ruptura do paradigma enganoso da igualdade formal e que fique atento
para a necessidade de efetivação da igualdade substancial, tratando igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, levando em conta aqui o princípio da proporcionalidade. Deve ser um juiz de sensibilidade refinada para lidar com as mudanças sociais do contexto social. Deve ser um juiz capaz de identificar o caráter interdisciplinar do direito, ou seja, a ligação do direito com os demais ramos de científicos e de entendimento, de conhecimento. Deve ser um juiz sempre preocupado com as consequências de suas decisões, a ideia aqui, portanto, do consequencialismo. Deve ser um juiz que assuma seu papel como guardião dos direitos fundamentais e, consequentemente, da própria democracia. Deve ser um juiz aberto ao aprimoramento intelectual, à renovação dos seus pensamentos, ao aprimoramento, tanto do ponto de vista funcional quanto do ponto de vista intelectual. Deve ser um juiz que seja consciente quanto ao seu papel ativo na tarefa de aplicação da lei. Deve ser um juiz comprometido com a ética, com as regras deontológicas e com a atribuição de administrar a justiça. Aí é que está. Atualmente se diz que o juiz não é apenas um julgador, mas ele é também um administrador. Administra a sua unitária judiciária. É a ideia de aplicação de alguns conceitos de administração no serviço público. Deve ser um juiz moralmente comprometido com a missão de realizar o justo. E em sede de audiência, pessoal, alguns comportamentos são esperados, especialmente do juiz, em sede de audiência, que é exatamente quando a parte fica frente a frente com o magistrado. E a forma como a parte irá ver aquele juiz, certamente será a forma como a parte e a sociedade irá enxergar o próprio poder judiciário. O juiz, então, aqui deve tomar cautela para transmitir serenidade, conhecer bem a causa, os fatos, as pessoas, a lei, a ordem do procedimento e da própria audiência. O juiz deve transmitir para as partes tranquilidade, no sentido de que a sua causa será vista com cuidado, com respeito e com dedicação. Deve ser um juiz com a capacidade de estimular as partes a desenvolverem suas soluções criativas que permitam a compatibilização de interesses aparentemente contrapostos. Deve ser um juiz capaz de motivar todos os envolvidos para que prospectivamente se resolvam as questões sem atribuição de culpa. Deve ser um juiz que aplique a técnica da valorização das manifestações nos casos de lides sociológicas e psicológicas. Muitas vezes se identifica que, para além das questões que foram levadas para o processo, há questões que demandam aqui tempo, demandam explicação. Muitas vezes o simples fato do magistrado permitir que a parte fale, se manifeste, evidentemente com que deve ter cuidado para isso não virar um desabafo pessoal, mas essa oportunização muitas vezes resolve as questões e conduz o processo para uma solução negociada, para uma conciliação. Deve o juiz buscar estabelecer uma relação de cooperação e confiança, buscando aqui promover uma relação de intercâmbio dos inquiridos, valorizando a importância do depoimento e o serviço prestado à justiça. Embora o juiz exerça poder de polícia, deve o juiz evitar pura e simplesmente as intimidações, sem que haja ali, sem que existam elementos concretos para isso. Deve o juiz exercitar a escuta ativa e expressar atenção física e verbal, ou seja, ele está ligado também, está atento à linguagem não verbal. Deve o juiz levar em conta, na condução do processo, o grau de escolaridade, o nível sociocultural daquele indivíduo, de modo a fazer perguntas que sejam
simplesmente compreendidas pela pessoa interrogada, pela pessoa inquirida. E, como dito, deve prestar atenção à linguagem não verbal. Falar de ética da magistratura, falar de ética da magistratura nacional, é falar do Código de Ética da Magistratura. É falar do Código de Ética da Magistratura de agosto de 2008 e também, isso já foi objeto de prova diversas vezes, mencionar que esse Código de Ética ele é fruto da evolução de outros dois diplomas normativos de âmbito internacional. Teve importância decisiva na edição do Código de Ética da Magistratura Nacional os princípios de conduta judicial de Bangalore e o Código de Ética Ibero-Americano de Ética Judicial. Quanto ao Código Judicial de Bangalore, ele teve elaboração iniciada nos anos 2000 em Viena, na Áustria. Os princípios foram formulados em abril de 2021 em Bangalore, na Índia, e oficialmente aprovados em novembro de 2002 em Haia, na Holanda. É um projeto de código judicial de âmbito global, elaborado com base em outros códigos e estatutos nacionais, regionais e internacionais sobre o tema, dentre eles a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Essa Declaração de Direitos prevê um julgamento igualitário, justo e público por tribunal independente e imparcial, princípio de aceitação geral pelos Estados-membros. No que diz respeito ao Código de Ética Ibero-Americano, ele foi elaborado em 2006 em São Domingo, na República Dominicana, por 23 países da Europa e da América, e esse código tem a seguinte premissa: o juiz institucionalmente responsável é o que, além de cumprir com suas obrigações específicas de caráter individual, assume o compromisso ativo com o bom funcionamento de todo o sistema judicial. Esse Código de Ética da Magistratura Nacional, então, foi inspirado nesses dois diplomas normativos de âmbito internacional. E, ao contrário do que se pode pensar, o Código de Ética da Magistratura Nacional, ele não prevê punições, ele não prevê consequências em caso do seu descumprimento. Até mesmo porque essa temática relativa à aplicação de punições aos magistrados é objeto da Constituição e da própria LOMAN, Lei Complementar 35 de 79. Em verdade, esse código de ética, ele contém princípios éticos, as chamadas virtudes judiciais, que devem ser consideradas por todos os magistrados na condução da sua vida pública e privada, fazendo, portanto, assim, referência a uma série de princípios. Irei tratar aqui dos principais aspectos relacionados a esse código. Faz referência esse código de ética a princípio de independência, prezando pela independência da magistratura, e também faz igualmente referência ao princípio da imparcialidade. E nos artigos 8º e 9º desse Código de Ética, a referência ao princípio da imparcialidade. O princípio da imparcialidade, segundo o artigo 8º do Código, ele é manifestado quando o magistrado busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Já o artigo 9º estabelece que o magistrado deve, no desempenho de sua atividade, dispensar às partes igualdade de tratamento, sendo vedada qualquer espécie de injustificada discriminação. Perceba, não é qualquer discriminação, é de injustificada discriminação, só se não se justificar no caso concreto aquela discriminação, aquele tratamento diferenciado. E nesse sentido, o parágrafo único estabelece que,
não constitui discriminação, não constitui aqui tratamento discriminatório. O fato de o magistrado conceder audiência a uma das partes, receber apenas uma das partes, desde que se faculte igualmente à parte contrária essa audiência também em separado, e também não se constitui tratamento injustificado do ponto de vista discriminatório o tratamento diferenciado por força de previsão legal, ou seja, o tratamento diferenciado resultante de lei. Também deve o magistrado atuar com transparência, artigos 10 a 14 do Código de Ética. O magistrado deve, inclusive, usar linguagem acessível, levando em conta aqui que o destinatário da prestação jurisdicional é o povo, são os membros que compõem a sociedade. Por isso, o magistrado deve falar de forma compreensível e clara, deve proferir suas decisões de forma compreensível e clara. Ademais disso, nesse mesmo contexto, busca-se evitar a síndrome do holofote ou do veditismo. O magistrado deve evitar comportamentos que impliquem a busca injustificada e desmensurada por reconhecimento social, mormente autopromoção em publicação de qualquer natureza. Também, na ideia de transparência, cumpre ao magistrado na sua relação com os meios de comunicação comportar-se de forma prudente e equitativa, especialmente para que não sejam prejudicados direitos e interesses legítimos, e deve também abster-se de emitir opinião sobre processo pendente de julgamento seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos, sentenças, decisões, enfim, ressalvada a crítica nos autos em si, em face de um recurso, por exemplo, ou uma crítica doutrinária ou no exercício do magistério. Se o magistrado for objeto de investigação, alguma conduta estiver sob investigação, cumpre ao magistrado adotar uma conduta positiva, facilitando o papel das corregedorias nesse sentido, colaborando, portanto, com os órgãos de fiscalização. Também deve o magistrado atuar com integridade pessoal e profissional, levando em conta que o exercício da magistratura acaba por impor aos magistrados restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral. Não pode, nesse contexto, o magistrado receber vantagens ou benefícios que possam comprometer a sua independência funcional, conforme prevê aqui o artigo 17. Deve o magistrado ainda atuar com diligência e dedicação? Deve também o magistrado observar algumas restrições ao exercício da docência. O artigo 21 prevê exatamente que o magistrado não deve assumir encargos ou contrair obrigações que perturbem ou impeçam o cumprimento dos seus deveres funcionais. E nesse contexto, o parágrafo 1º do artigo 21 deixa claro que quando o magistrado também é professor, ele deve priorizar sempre a atividade jurisdicional, dispensando-lhe efetiva disponibilidade e dedicação. E no exercício do magistério, deve observar o magistrado conduta adequada à sua condição de juiz, tendo em vista que, aos olhos dos alunos e da sociedade, o magistério e a magistratura são indissociáveis, e faltas éticas na área do ensino refletirão necessariamente no respeito à sua função judicial. Acerca dessa temática de restrições ao exercício da magistratura, ou melhor, do ensino do magistério, em paralelo ao exercício da magistratura, destaco, na linha que eu mencionei em outro momento, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de ADI, compreendeu ser inconstitucional ato de corregedoria
de tribunal local que vedou o exercício do ensino do magistério por magistrado em horário do expediente do foro. O Supremo compreendeu que, do ponto de vista até mesmo formal, haveria aqui uma inconstitucionalidade, porque é uma temática que deve ser objeto de uma lei complementar. Também deve o magistrado atuar com cortesia e com prudência. A prudência aqui significa o hábito de firmar juízos racionalmente justificados após uma meditação, de não agir precipitadamente, de não tirar conclusões de forma precipitada, de permitir aqui efetivamente o desenrolar do processo para que possa firmar suas convicções. Também faz referência o Código de Ética ao segredo profissional, ao conhecimento e capacitação, à dignidade, honra e decoro. Nesse contexto, o magistrado não deve exercer atividade empresarial, exceto na condição de acionista ou cotista, e desde que não exerça o controle ou gerência. O magistrado não deve exercer atividade empresarial. Ele pode ser apenas acionista ou cotista e não pode exercer cargo de gestão ou de gerência, de controle dessa pessoa jurídica. Já o artigo 39 prevê que é atentatória à dignidade do cargo qualquer ato ou comportamento do magistrado no exercício profissional que implique discriminação injusta ou arbitrária de qualquer pessoa ou instituição. Um conceito aqui, portanto, bastante aberto do ponto de vista da interpretação. Ainda quanto ao Código de Ética, também há referência no Código de Ética à chamada responsabilidade institucional. Essa responsabilidade institucional, ela consiste na exigência do compromisso do magistrado com o bom funcionamento de todo o sistema judicial. É o magistrado que não se apega simplesmente ao exercício de suas funções. É um magistrado que compreende que possui um poder, possui uma posição de destaque para todo o sistema de justiça, que envolve Ministério Público, que envolve Defensoria Pública, que envolve advocacia pública e privada, e que é mediante o bom funcionamento do Poder Judiciário que se permite efetivamente o funcionamento de todo o sistema judicial, já que confere-se ao magistrado o poder-dever de decidir as questões. Também exige-se, do ponto de vista da responsabilidade institucional, a virtude da disciplina judiciária. Isso aqui, atualmente, está sendo bastante enfatizado. A ideia de que o magistrado ele deve levar em conta nas suas decisões os precedentes, especialmente os precedentes vinculantes de observância obrigatória pelas instâncias inferiores. E nesse contexto, especialmente a partir do CPC 2015, se estabeleceu um conjunto normativo prevendo exatamente a criação de precedentes vinculantes, instrumentos como incidente de assunção de competência, incidente de recursos repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas, buscando aqui, por parte do Poder Judiciário, a fixação de teses jurídicas que devem ser levadas em conta pelos órgãos inferiores. E nesse contexto, se admite aqui a possibilidade do magistrado até afastar um precedente vinculante, um precedente obrigatório, mas desde que justifique, no caso concreto, ou que ele não é aplicável à situação concreta, ou que aquele precedente encontra-se superado. Mas uma questão aqui que exige, portanto, uma fundamentação exaustiva por parte do magistrado a fim de afastar a aplicação daquele precedente. Fazendo agora, por fim, uma questão de concurso público, questão cobrada
para o cargo de conciliador do TJ Bahia e que tem o seguinte enunciado, questão de 2019. Com base no Código de Ética da Magistratura Nacional, assinale a opção que indica o princípio segundo o qual o magistrado deve adotar comportamento e decisão que sejam resultado de juízo justificado racionalmente, após meditar e valorar os argumentos e contra-argumentos disponíveis à luz do direito aplicável, ou seja, o princípio que impõe ao magistrado a adoção de um comportamento e decisão fruto de um juízo justificado racionalmente, após meditar e valorar os argumentos e contra-argumentos disponíveis. Com certeza não é cortesia. Não está ligado aqui à educação, ao tratamento dispensado pelo juiz às partes, a advogados, membros do Ministério Público. Não é cortesia. Também não faz referência aqui à integridade pessoal e profissional. Não se refere aqui à restrição, à criação, à vedação de alguma conduta do juiz nesse sentido. Também, sem dúvidas, não se refere à ideia de conhecimento e dedicação. Não trata aqui de aprimoramento pessoal profissional, não trata de questões relacionadas a estudos, não trata de questões relacionadas a aprofundamento de questões jurídicas. Também não se refere, sem dúvidas, à ideia de sigilo. Não trata aqui de sigilo. Sem dúvidas, a ideia de que o magistrado deve adotar comportamento e decisão que sejam resultados de juízo justificado racionalmente, após meditar e valorar os argumentos e contra-argumentos disponíveis, essa ideia aqui está ligada ao dever de prudência do magistrado. Logo, sem dúvidas, a alternativa a ser marcada a letra D, o princípio que trata da prudência. Perceba, então, que essas são as temáticas que eu tenho que eu acredito que tem uma maior possibilidade de cobrança na sua prova, no Enem. De fato, é o momento de estudarmos para essa prova sem nos apegarmos a eventuais chateações, a eventuais questionamentos. O jogo é jogado, temos que efetivamente fazer para aprovação aquilo que está ao nosso alcance, ou seja, controlar os nossos estudos, a nossa capacidade, nosso conhecimento, controlarmos as nossas questões emocionais e darmos o melhor para obtermos essa habilitação e, assim, podermos participar dos concursos da magistratura, cujos editais serão publicados, com certeza, logo na sequência, assim que passado o Enem, assim que, de fato, haja aqui a finalização desse Exame Nacional da Magistratura em curso. Bons estudos, contem sempre com o curso Verbo, contem sempre com Fabiano Veiga. Um forte abraço. Fala, meu aluno, fala, minha aluna. E aí, gostaram da aula? Eu espero que sim. Gente, olha só, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Sigam-nos no Facebook e sigam-nos também no Instagram. Lá vocês vão ter notícias e vão receber informações importantes para exames de magistratura. E se você ainda não nos segue, nos siga agora aqui também no YouTube. Aqui você terá aulas e conteúdos muito relevantes para ti que quer seguir se preparando. Olha só, não perde tempo e te inscreve logo no curso do Enem. O nosso curso, ele não é só aula, ele é uma verdadeira imersão para o Exame Nacional da Magistratura. Gente, muito obrigado por estarem conosco e eu te espero aqui nos nossos cursos. Não esqueça que Exame Nacional da Magistratura é aqui na Vero.